Olá, pessoal! Estamos em mais um Falando de Finanças com Nerileide Severiano. É muito bom estar aqui novamente com vocês, sejam todos bem-vindos. Este é o canal que pode fazer de você um multiplicador de riquezas. Para quem não me conhece, eu sou Nerileide Severiano, sou cristã, sou mãe, sou filha do Deus Altíssimo e estou aqui como coach financeira para te ajudar na caminhada rumo à sua liberdade financeira. Quero iniciar esse vídeo pedindo para você deixar o seu like, deixar o seu comentário, porque assim o YouTube vai entender que este trabalho é importante, vai estar divulgando para outras pessoas. Então, automaticamente você vai estar nos ajudando a ajudar outras pessoas, tá bom? Então, deixe o seu like, deixe o seu comentário, deixe as suas perguntas, porque nós iremos responder, tá bem? Eu quero iniciar o nosso vídeo deixando a frase de Blaise Pascal, que é uma coisa que eu procuro trazer todos os dias para minha vida. E Blaise Pascal diz o seguinte: ninguém é tão sábio que não precise aprender e nem tão leigo que não tenha algo a ensinar. Tá bom? Então guarde isso com você, pois é com esse espírito de humildade que nós estamos aqui para aprendermos e ensinarmos juntos, porque isto é a vida é um eterno aprendizado, tá bom? Qual que é o propósito do nosso canal? Nós trabalhamos a iniciação financeira, ou seja, nós tiramos você do zero e te ajudamos a entender este mundo de finanças, te levando à construção da sua tão sonhada liberdade financeira, tá bom? Então tem coisa boa nesse canal, fique até o final. E hoje nós vamos estar falando de 6 grandes gastos que podem acabar com a sua liberdade financeira. 6 grandes gastos que pode acabar com o seu sonho de construir a sua liberdade financeira, tá bom? Talvez até você esteja falando, Nerileide, mas como assim? Por que os 6 grandes gastos? Né? Por quê? Porque na maioria das vezes a gente ouve pessoas falarem assim: corta aqueles gastos pequenininhos, corta o cafezinho na padaria, corta o pãozinho, corta o lanchinho, né? Corta os fast food, né? Então, assim, o que nós queremos trazer nesse vídeo? Que na verdade é necessário ter um equilíbrio, porque existem grandes gastos que muitas vezes as pessoas contraem sem um conhecimento amplo, pensando que está fazendo um investimento, quando na verdade a contração desses gastos acabam distanciando-a da sua liberdade financeira, tá? Por que, gente, que nós vamos falar dos 6 grandes gastos? Porque, na verdade, na maioria das vezes, não é aquele cafezinho que você toma, não é aquela pipoquinha que você come, que está produzindo a sua pobreza ou a sua escassez financeira, né? Porque se isso fosse verdade, né, é claro que tudo influi, tá? É óbvio que todos os gastos influem. Se os pequenos gastos forem gastos excessivos, é óbvio que eles também precisam ser analisados, tá? Mas o que você tem que ter em mente? Que não são apenas os pequenos gastos, que para você ficar rico, você não tem que cortar apenas os pequenos gastos. É necessário que você passe um pente fino em todas as suas despesas, tá? Mesmo porque, gente, se só cortar os pequenos gastos fossem capazes de nos tornarmos ricos, nessa pandemia, as pessoas que não perderam seus empregos
teriam todas ficado ricas, né? Por quê? Porque nessa pandemia nós tivemos fechamento de várias lanchonetes, várias padarias, fechamento de cinemas e que acabou culminando em menos gastos pequenininhos, né? Como na ida para o trabalho, você tomava um cafezinho, né? Esse café fechou e aí, você ficou rico porque você parou de gastar com aquele café, tá? Então, o que é que nós queremos dizer aqui? Que não basta você apenas cortar os pequenos gastos. Você tem que passar um pente fino em todas as suas despesas. E existem 6 grandes despesas na nossa vida cotidiana que merecem uma atenção especial, tá bom? O que eu quero deixar bem claro antes de nós falarmos dessas 6 grandes despesas é que você pode ter todos esses grandes gastos que eu vou estar mencionando nesse vídeo, mas você tem que analisar para que você contraia esses grandes gastos da maneira certa e na hora certa, certo? Qual o primeiro grande gasto que nós queremos colocar aqui hoje, gente? A improdutividade, tá? O gasto do tempo. Todos nós sabemos que o nosso tempo é o nosso maior ativo, tá? Por que, Nerileide, que a improdutividade é um grande gasto? Gente, porque nós somos resultado dos nossos hábitos. E pesquisas mostram hoje que um ser humano, um indivíduo, gasta em torno de 23 anos dormindo ao longo da vida. Ou seja, praticamente 1/3 da vida do ser humano ele gasta dormindo, tá? Isso não quer dizer que você não deva dormir, né? Mas o que nós queremos deixar nesse vídeo hoje é que você deve entender que o seu tempo também é um gasto, que o seu tempo é o seu maior ativo. Então você deve analisar como você está gastando esse tempo, como que você está gastando esse seu maior ativo, tá? O que você plantou hoje, né? Vamos analisar, como que eu posso analisar o meu tempo? Se faça a seguinte pergunta: o que você plantou hoje, tá? Os resultados que você terá amanhã dependem do seu plantio de hoje. Então, o que você terá para colher amanhã, de acordo com o plantio que você está fazendo hoje, né? O que você vai receber amanhã, de acordo com o investimento que você está fazendo hoje, né? Então, vejamos, se você dormiu muito ontem, se você dormiu muito antes de ontem, se você vem dormindo muito a semana inteira, quais serão os seus resultados ao longo da vida, tá? Então lembre-se, o seu tempo é o seu maior ativo e perder tempo é a mesma coisa de perder dinheiro. Então este é o maior gasto que nós podemos ter em nossa vida e que nos gera grandes prejuízos, tá bom? Por quê? Porque eu sou resultado dos meus hábitos, eu sou resultado do meu plantio, eu sou resultado daquilo que eu produzo todos os dias, tá? A minha produção diária vai determinar o meu resultado no final da semana, no final do mês, no final do ano e no decorrer da vida. Então hoje você tem que analisar isso. O que eu estou fazendo isso vai refletir para o meu resultado amanhã, na semana, no mês e na vida. Se você não está satisfeito com a vida que você tem levado e se você está assistindo esse vídeo é porque existem insatisfações em você, então você deve se autoanalisar fazendo-se essas perguntas, certo? O segundo gasto, gente, é usar o cartão de crédito para comprar tudo, tá?
Todos nós sabemos que usar o cartão de crédito para pagar tudo acaba nos levando a perder a noção de quanto nós estamos gastando, tá? E além disso, o pagamento, o atraso no pagamento do cartão gera taxa, gera juros altíssimos, juros abusivos, né? Que acabam fazendo diferença entre nós termos algo poupado, né, ou não. Por quê? Porque muitas vezes esse uso desregrado do cartão de crédito acaba minando as nossas economias, né? O terceiro grande gasto é ficar no limite do cartão de crédito, tá? Então, se passou uma semana, você não olhou quanto você gastou no seu cartão, tome muito cuidado. Por quê, gente? Porque no Brasil nós temos taxas abusivas de juros, tá? Só para que vocês tenham uma ideia, agora, no mês de janeiro, nós estamos em março de 2023. Então, no mês de janeiro, o Banco Central divulgou que a taxa dos juros rotativos do cartão de crédito chegou a 411,5%. Ou seja, é o maior patamar desde 2017. Em 2017, a taxa rotativa do cartão de crédito chegou a 428%. E agora, em janeiro de 2023, chegou a 411,5%, tá? Então, é uma despesa que mina as suas finanças e te afasta da sua liberdade financeira, tá? O quarto grande gasto que nós queremos falar nesse vídeo é a saúde, tá? Nós queremos falar a respeito dos planos de saúde, tá? Então, se você for analisar, na verdade, pagar um plano de saúde, financeiramente falando, não faz sentido. Por quê? Né? Porque a gente usa pouco. Então, qual que é a ideia das pessoas, né? Eu mesmo presenciei uma pessoa vivendo essa situação, né? Ah, mas a gente paga para não usar. Ótimo, né? O ideal é que a gente pague para não usar, então não vou pagar. Essa foi a ideia da pessoa. Mas, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Financeiramente falando, não faz sentido pagar um plano de saúde, né? Mas pode ser graças a um plano de saúde que, se por um acaso você vier passar por algum problema, este plano de saúde pode te livrar de se quebrar. Ou seja, a segurança é algo que não tem preço, tá? Então aí vem aquela justificativa, foi o que a pessoa me falou, eu cancelei o plano de saúde porque eu estava pagando para não usar, né? Isso quer dizer que essa pessoa teve um período longo de saúde, tá? Mas o que você tem que ter em mente é que numa emergência você pode ir à falência, tá? Se diante de uma necessidade você tiver que fazer um tratamento de saúde caro e pagá-lo à vista. Isso quer dizer que você vai ter que vender bens seus, você vai ter que fazer empréstimos, você vai ter que agariar fundos de algum lugar, porque com a saúde não se brinca. Então você vai ter que agariar fundos de algum lugar para pagar essa despesa, tá? Então daí a importância de você ter esta segurança na saúde, porque nós já vimos isso acontecer. Pessoas bem-sucedidas, mas que não têm um plano de saúde, têm uma vida financeira estabilizada, só que de repente vão ao zero. Por quê? Porque tiveram que vender tudo que tinha para fazer um tratamento de saúde de urgência, e tiveram que pagar, por não terem plano de saúde, tiveram que pagar tudo à vista, tá bom? Inclusive, eu quero até contar um exemplo meu, rapidinho para vocês, tá? Apenas, gente, para que sirva de despertar para vocês, né?
nós fomos para a Disney, passamos 11 dias lá nos Estados Unidos, e no momento em que nós estávamos pesquisando preços, fazendo pacotes, aí veio o plano o seguro de viagem, né? O plano de saúde do seguro de viagem, que não é barato. Então uma pessoa falou assim para mim: se eu fosse você, eu cortaria essa despesa aqui. Vocês duas são saudáveis, tal. Aí ainda até brincou: você não pode morrer nessa viagem, né? Então assim, aí a gente até sorriu, tal. Mas o que eu fiz, gente? Eu fiz o meu plano de seguro de saúde viagem, claro. Eu não ia sair daqui do Brasil para o outro lado do mundo com minha filha de 15 anos, né? Que eu estava levando-a para conhecer a Disney. Eu não ia sair daqui e viajar sem um seguro de saúde, né? E assim, gente, o que foi interessante é que lá no parque acabou que eu caí, tá? Eu caí e nessa queda, óbvio, por reflexo, eu me segurei nas mãos, né? Bati as mãos no chão, fiquei com esse pulso meu doendo muitas horas, até pensei, se eu voltar pro hotel e continuar doendo, eu vou procurar o hospital e vou fazer um raio-x para ver se eu não fraturei essa mão, né? Imobilizar esse pulso, né? Então, assim, aí nessa hora eu até me lembrei, eu falei: nossa, olha só, já imaginou se eu não tivesse feito o meu plano de seguro de viagem, agora ia né, dar aquele desesperozinho, tá? Então, gente, a saúde, o plano de saúde é algo que as pessoas tratam como desnecessário, só que muitas vezes pode surgir um problema que vai zerar as suas finanças. Por quê? Porque a gente sabe que uma doença na família, ou nossa, ou de um ente querido, mexe muito com as nossas emoções, e nessas horas nós abrimos mão de tudo. Então, você pode acabar te levando a zerar as finanças, porque você vai ter que vender tudo, tá? Então, a dica que nós deixamos aqui, né? Nerileide, no momento eu tô com muita dívida, não posso pagar um plano de saúde. Então organize a sua dívida, organize a sua vida, pague as suas dívidas, e assim que você tiver, organize um plano de saúde para você, para sua família. Você vai ficar em paz, tá? E a segurança, gente, não tem preço, tá? O quinto grande gasto que nos afasta da nossa liberdade financeira é realizar sonhos fora de hora, tá? Gente, um sonho tranquilamente pode virar um pesadelo se você não estiver preparado para isso, tá? Como, por exemplo, a viagem dos sonhos com a família, o casamento dos sonhos, a festa de casamento dos sonhos, a compra do carro dos sonhos, a compra da casona, da mansão dos sonhos, né? Tranquilamente pode virar um pesadelo se você não se preparar, não estiver financeiramente e psicologicamente preparado para isso, tá? Talvez até você venha me falar: Nerileide, por exemplo, casamento. Nerileide, mas casar, fazer uma festa, casar com tudo que eu tenho direito é o meu maior sonho. Gente, tem gente que sonha isso. E sonhos são para ser realizados, sim. Não estou falando que você não possa realizar os seus sonhos. O que nós queremos deixar nesse vídeo é o perigo de se realizar sonhos antes da hora, tá? É o perigo de não esperar a hora certa. Mas eu quero fazer uma grande festa, então se programe, né? Hoje, por exemplo, para você fazer um casamento do básico, a gente fala assim o completo, mas no básico, né? Você vai gastar em torno de 45 mil, então se programe, quanto tempo você vai levar para juntar esses 45 mil para essa festa. Então, coloque o seu casamento para esta data. Mas eu posso casar e ir pagando depois. É o que mais acontece.
Aí daí é que vem os pesadelos. Você sabe por quê? Porque você já entra num casamento cheio de dívidas e a partir daí a bola de neve vai só crescendo. Por quê? Porque dentro do casamento já vem outras despesas, né? Aí vem a diferença de mentalidade de um e de outro a respeito de finanças. E a partir daí o casamento dos sonhos acaba se tornando um pesadelo, tá? Então, assim, gente, exemplos que nós estamos dando sobre grandes gastos que vão só te afastando da tua liberdade financeira, tá? E eu quero deixar aqui uma frase do Tiago Nigro, que eu procuro meditar bastante nela, que é quando ele diz: nunca troque o que você quer na vida pelo que você quer no momento, tá? Então analise, esse seu sonho, ele tem que ser realizado agora. Não tô falando que você não deva realizar os seus sonhos, mas esse teu sonho, a realização dele agora, vai te afastar ou vai te manter próximo da sua liberdade financeira, né? Tem que analisar. Por quê? Porque nós estamos cheias de pessoas. As pessoas chegam em nós: eu realizei o meu sonho, eu comprei o carro dos meus sonhos. Aí a gente vai analisar a vida financeira da pessoa. A pessoa não está dormindo, a pessoa não tem coragem de atender o celular, o carro financiado está com várias prestações atrasadas, já com mandado de apreensão. Então, no que a realização desse sonho contribuiu para a sua felicidade, né? Então, isso deve ser analisado, certo? E o sexto grande gasto que muitas vezes te distancia da construção da sua liberdade financeira, gente, é um assunto polêmico, tá? Que é a compra da casa própria. Pessoal, o que nós queremos falar aqui para vocês, que o problema não é comprar a casa própria, porque pra gente, no Brasil, por exemplo, é cultura, tá? Então, para muitas pessoas, o maior sonho da vida é comprar a casa própria. Então, o que nós queremos deixar aqui bem claro, que o problema não é comprar a casa própria, o problema é comprá-la antes da hora, é comprá-la no momento errado, tá? Então tem aquelas pessoas que dizem assim: é melhor comprar a casa financiada do que você ficar pagando aluguel. Por quê? Porque aí você vai estar pagando algo que é seu, né? Gente, essa ideologia é errada. Por que essa ideologia é errada, tá? Primeiro, quando você compra um imóvel financiado, esse imóvel não é seu, tá? Esse imóvel é do banco e enquanto este imóvel não tiver quitado, quando você assinou os papéis lá, você declarou que enquanto esse imóvel não tiver quitado, o banco tem total autoridade para retomá-lo de você, tá? E é por isso que nós temos tantas casas financiadas indo a leilão, tá? Então, a primeira ideologia errada é esta. E quando você financia, em vez de estar pagando aluguel, você está pagando algo seu. Não, tá? Você está pagando uma casa que só será sua se você conseguir pagar até o final, tá? E isso são anos e anos, tá bom? Qual outro problema no financiamento da casa? Que geralmente as parcelas são maiores do que seria um aluguel básico, tá? Então, digamos assim, muitas vezes a pessoa ganha 5 mil reais por mês e financia uma casa com a parcela de 3 mil reais por mês, né? Vai sobrar 2 mil reais e com esses 2 mil reais eu me viro. Só que a pessoa não fez um planejamento, tá? E ela vai passar anos e anos pagando aquele imóvel. Aí no decorrer, no início, ela começa pagando 3 mil reais, tá sobrando 2 mil, tá tudo bem. E no início vai tudo bem, só que com o tempo ela vai adquirindo novas dívidas. Por quê? Se ela adquirir um imóvel financiado, é que ela não tem educação financeira. Se ela não tem essa educação financeira na questão da compra da casa, ela não vai ter educação financeira na questão de outras contas. Então começa a contrair outras contas e daí
vem a bola de neve, tá? Então, assim, para você comprar uma casa financiada, você precisa fazer um planejamento muito bom. Por quê? Porque você vai passar anos e anos pagando aquele valor altíssimo daquela prestação. E sabe qual que é o maior problema, gente? É que muitas vezes, ou seja, na maioria das vezes, esse planejamento não é feito. A pessoa vai lá e fala, eu vou realizar o meu sonho e vou comprar minha casa própria e vou pagar. Só que a pessoa, na vida real, quando começa mês após meses, vira aquela despesa altíssima, aquela prestação altíssima e os reajustes e tudo, a pessoa não consegue mais continuar pagando, tá? E também pode acontecer, e no caso de uma crise, como a crise que nós vivemos na pandemia, né? E no caso da pessoa perder o emprego e ela deixar de pagar aquela casa, a casa dos sonhos, essa casa, gente, acaba indo a leilão, esse sonho acaba se transformando num pesadelo, tá? Então, por isso que nós orientamos para se ter cuidado na hora da compra de um imóvel financiado, tá? Por quê? Porque se você não tiver uma reserva de oportunidade no momento de crise, você vai deixar de pagar esse imóvel e esse imóvel não era seu, já não era seu, porque ele só será seu depois de totalmente quitado e você vai acabar perdendo este imóvel, tá? Nerileide, mas morar de aluguel, se eu ficar pagando aluguel, eu não vou conseguir comprar minha casa nunca. Gente, isso é mito, tá? Primeiro, porque você deve viver um padrão, um grau abaixo do padrão de vida que você consegue pagar, tá? Ou seja, gente, sabe eu falo que é um drive mental, uma chave que eu trago sempre pra mim: rico gasta menos do que ganha, tá? A questão não é quanto você ganha, mas quanto você gasta. Se você quer ficar rico, se você quer construir a sua liberdade financeira, então você tem que organizar a sua vida de forma que você gaste menos do que o que você ganha, tá? E quais que são as vantagens de você morar de aluguel, né? Primeiro, você pode morar de aluguel em um bairro mais barato, onde o IPTU é mais barato, a água é mais barata, a energia é mais barata, então você já tem aí um corte de despesas, né? Você vai pagar um aluguel mais barato num bairro mais simples no decorrer deste período. Você pode abrir uma conta e depositar um percentual dos seus ganhos para futuramente você comprar sua casa à vista. Inclusive, gente, nós temos uma mentoria, tá? Que fala a respeito de como sair das dívidas e de como construir a sua liberdade financeira. Muito interessante, muito poderosa, mudou a minha vida, tá? Então, você pode morar de aluguel no bairro mais barato, guardar um percentual dos seus ganhos numa conta separada para uso exclusivamente da compra da sua casa financeira, tá? Com o passar do tempo, organizando a sua vida, aumentando seus aportes, você pode comprar a sua casa à vista e você vai estar pagando só uma casa. Gente, por que eu falo de estar pagando apenas uma casa? Porque quando você financia um imóvel, no final, você pagou de 2,5 a 3 vezes a mais o valor real daquele imóvel, tá? E agora uma curiosidade que eu quero deixar para vocês. Gente, por que vocês acham que as pessoas financiam casonas, que as pessoas financiam carrões? Nerileide, para realizar o sonho delas. Não é, tá? Na maioria das vezes, as pessoas contraem essas dívidas apenas por status, apenas para mostrar para os outros que elas têm uma casona, que elas têm um carrão. Ou seja, são pessoas que abrem mão da sua paz interior, abrem mão da construção do seu crescimento financeiro para viver de aparência, tá? Então analise bem
a realização dos seus sonhos. Analise bem o que está por trás da sua necessidade de comprar a sua casa própria, tá? Nerileide, eu quero comprar minha casa própria naquele bairro legal, tal, e porque, eu me recuso a morar num bairrozinho inferior, pagando um aluguel mais barato, porque aí ninguém vai me ver. Na maioria das vezes, gente, essa crença de não merecimento, essa necessidade de aprovação dos outros que levam as pessoas a comprarem financiado, a comprar aquilo que eles não podem pagar para mostrar para pessoas que nem se importam com elas e que elas nem conhecem, tá? Então, analise quando você estiver contraindo essas dívidas, o que está por trás disso, qual é a crença que está por detrás disso, tá? Pessoal, e nós queremos finalizar, né, falando a respeito da necessidade, né, porque cada dia mais nós vivemos num mundo em que as nossas necessidades vão se ampliando, né, porque surgem coisas que nós queremos, né? Mas o que você tem que trazer, o que você quer, tem que ter em mente, gente, o que você tem que ter em mente, né? E eu quero repetir a frase do Tiago Nigro, que é o Primo Rico, gente, um canal muito interessante, tá? Muita coisa bacana pra gente aprender lá sobre finanças. E eu quero deixar a frase dele que ele diz assim: não troque o que você quer na vida pelo que você quer no momento. Analise isso. O seu propósito é construir a sua liberdade financeira. Então more num bairro mais barato, ande num carro mais barato, tá? Então não troque aquilo que você quer na vida pelo que você quer no momento. Eu vou comprar, fulano, meu vizinho comprou um carrão, então eu vou comprar um carro melhor. Vai lá e financia um carro e vive em aperto e para de dormir, começa a brigar dentro de casa, perde a alegria de viver, né? Então, pessoal, eu espero que eu tenha trazido clareza para vocês, tá? Porque o nosso intuito aqui é fazer você analisar a sua vida financeira, fazer um raio-x da sua vida financeira e a partir daí analisar o que você tem comprado, por que você tem comprado, se você tem necessidade de comprar isso e colocar a sua vida financeira nos eixos, tá? Por quê? Porque o nosso objetivo aqui é fazer de você um multiplicador de riquezas, tá bom? Um abraço, fiquem todos com Deus e muito obrigada por ter estado conosco.